Sabe o que é curioso? A maioria das pessoas sabe exatamente o que precisa fazer. Sabe que precisa estudar, sabe que precisa cuidar da saúde, sabe que precisa organizar a sua vida, mas mesmo sabendo, não faz. E o que ninguém te conta é que muitas vezes, mas muita mesmo, não está ligada à falta de disciplina. O problema é que o seu cérebro ainda não tem emoção associada àquela decisão. Eu, como psicóloga e também vivendo isso na minha rotina, eu percebi algo muito claro. A gente só muda de verdade quando vira uma chave emocional dentro da gente. Quando eu era mais nova, eu sabia que precisava fazer exercício físico. Na verdade, todo mundo sabe. Mas aquilo não era uma prioridade para mim. Eu até me inscrevia, eu paguei mais de um ano a academia sem eu ir nenhuma vez. Eu não tinha coragem nem de ir lá cancelar. E não era uma prioridade na minha vida naquela época, por quê? Porque eu tinha saúde, eu tinha disposição, eu já tinha um corpo bonito. Até que um dia eu comecei a sentir muitas dores, né, na coluna, dar muito jeito na coluna, e eu tive que ir ao médico. E aí eu já estava voltando nele com frequência. Ele falou assim: vamos fazer alguns movimentos de mobilidade. E, gente, eu não consegui fazer nenhum. E aí ele sentou, né, na mesa dele e ele falou assim: Bruna, de verdade, se você quer ter saúde quando você estiver mais velha, eu desceria desse consultório. Ali embaixo tem um salão de pilates. E eu me inscreveria hoje mesmo e cuidaria da sua saúde. E aí eu levei um choque. Ele disse assim: eu tenho uma paciente de 70 anos que está fazendo muito mais que você. Ela está dando um banho em você. E aquilo ali, eu já estava com dor, né? Então aquilo ali mexeu no meu emocional. Aquele dia eu desci, eu vi a loja lá, né? O salão de Pilates, e eu me inscrevi. E daquele dia até hoje, eu nunca mais parei de fazer exercício físico. Uma outra situação é que, sem perceber, eu fui mudando o meu peso. Inicialmente, quando eu estava assim, consciente, eu estava com 59 quilos, e aí quando eu levei um primeiro susto, eu já estava com 62. Depois disso, sabe quando você vai tentando emagrecer, você também vai tentando levar daquela forma, e eu levei um baque. Já tinha roupa que não estava servindo, mas eu tentava comer saudável, eu tentava fazer do meu jeito, mas na verdade eu levei um baque quando eu fui na loja e eu tentei comprar a numeração que eu já vestia e não deu certo. Eu tive que pegar um número maior. E aí quando eu percebi na balança, eu estava com 66 quilos. E aí eu vi aquela roupa, eu tendo que pegar um número maior. E eu, aquele dia, eu até coloquei, né, lá na hora que eu fui do provador, eu coloquei aquela calça, aquela barriga, né, de frente, assim. Gente, eu me achei tão feia. Ali mudou algo dentro de mim. Eu tive que comprar a calça porque as outras já estavam muito apertadas. Mas quando eu lembro que eu paguei, e eu lembro que eu saí com aquela sacola e eu falei assim: eu não vou usar essa calça. Eu não vou me permitir usar essa numeração. E aí eu fui gerando um emocional de que eu não iria vestir aquela numeração dali em diante. Por que eu compartilhei esses dois fatos sobre a minha vida? Porque na psicologia do comportamento existe um conceito sobre isso. O nosso cérebro, ele só aprende através de uma associação emocional. Então, quando algo gera uma emoção forte, tipo um medo, ou uma humilhação, ou uma dor, ou um significado, o nosso cérebro registra aquilo como uma prioridade. Por isso, muitas vezes, você sabe o que precisa fazer, mas não consegue realizar. E é exatamente por isso,
porque aquela informação ainda não tem uma emoção associada àquela decisão que você precisa tomar. No livro Desperte o Seu Gigante Interior, de Tony Robbins, explica exatamente isso. Nós só mudamos quando geramos dor ou prazer suficiente àquela decisão que precisamos tomar. Então, para resumir tudo que eu falei até aqui, sem emoção associada, não existe mudança consistente. Então, um erro muito comum que eu vejo é a pessoa procurando vídeos como ter disciplina, como se forçar a fazer exercício, como estudar, se você ainda não tem aquela clareza emocional do porquê. Você ainda não gerou uma emoção lá de dentro do porquê você precisa fazer aquilo. Então, voltando aos meus 2 exemplos, eu só consegui emagrecer depois que eu gerei aquela emoção lá no provador, que eu tive aquela raiva de estar comprando aquela numeração maior. Ali foi um marco emocional. Então, quando eu saí dali, eu tinha certeza que eu precisava fazer uma dieta. E uma pessoa me acompanhando. Então, eu fui, procurei uma nutricionista e ela me passou o plano alimentar. E eu lembro que eu fazia a dieta mesmo, meu marido do meu lado, comendo tudo o que ele queria. Então ele comia doces, ele comia empada, ele comia coxinha. Por muitas vezes ele trouxe a dele e a minha e eu falava, não, eu não posso comer, eu estou em dieta. Se fosse um tempo atrás, eu cederia. Mas ali eu tinha uma clareza emocional. Eu sabia o porquê eu queria emagrecer. Eu sabia que eu não queria vestir aquela calça. Eu sabia que eu não queria aquela barriga de frente grande. Então, quando eu saía com amigos, todos comendo pizza, tomando refrigerante, quando não tinha o zero, eu estava ali firme na minha água com gás. Eu pedia uma proteína, porque eu sabia que aquela dieta era por um tempo limitado e que eu queria chegar no meu objetivo. Então eu sabia, não era ninguém que estava mandando eu deixar de comer, era interno, eu tinha aquela clareza emocional no peso que eu queria chegar, onde eu queria chegar e como eu queria estar. Quando eu fui para a academia, eu sabia que eu não queria mais sentir aquelas dores, eu não queria mais ser comparada com uma mulher de 70 anos e eu com 35 na época, que eu não conseguia fazer os movimentos. Então gerou clareza. Eu queria, não era ninguém falando que eu precisava fazer. Quando a gente não tem essa clareza emocional associada, a gente não vai conseguir mudar. E é por isso também que eu não fico falando para ninguém: ah, você tem que emagrecer. Ah, você precisa começar a estudar. Ah, você precisa organizar a sua vida. Ou, ah, você precisa parar de tomar refrigerante. Ah, você precisa parar de comer doces. Se aquilo ali não mudou dentro dela, as vozes que vêm de fora não vai mudar. Por que que quando a gente tem um diagnóstico, ah, você agora está diabética, aquilo gera algo dentro. É um susto, é um, meu Deus, agora eu preciso mudar. Você entende que começa tudo lá no seu emocional? É sempre um baque. Ou se você bebe e alguém muito próximo à sua que você ama morreu por causa daquilo ali, a probabilidade de quando mexe lá no fundo é aquilo ter algo de bom, um resultado bom, de você falar assim, agora a partir daqui eu não quero mais. Comece a pensar aí em pessoas que tiveram grandes mudanças. O que que gerou aquela grande mudança nessa pessoa? Você vai identificar que foi uma emoção associada àquela decisão. Não é que você seja fraca, não é que você é indisciplinada, mas na verdade você talvez só não encontrou o seu porquê emocional forte. Você já percebeu que quando as pessoas começam a estudar para concurso, elas fazem um mural, elas colocam o que elas querem adquirir depois que alcançar a aprovação. Então elas recortam o carro dos sonhos, colocam o apartamento dos sonhos.
aquilo ali é justamente para gerar esse fundo emocional do porquê. Então, quando vier o desânimo, vier a solidão de você abrir mão de várias coisas, né, de você estar presente para estar estudando, você olha para aquele mural e você consegue sustentar. E quando a gente sabe o porquê, eu sabia o porquê eu queria emagrecer, eu sabia o porquê eu queria fazer exercício físico, aquela disciplina de todo dia não fica tão difícil. Ela fica mais leve. Se tá muito difícil aquela disciplina, aquela ida à academia, se tá tão difícil aquela dieta, é porque ainda não tem um porquê real para você. Se tá tão ruim estudar para concurso, é porque aquele significado da aprovação ainda não tem um real porquê. As coisas assim, não é que são tão fáceis. Foi difícil fazer a dieta, mas eu sabia que eu queria fazer. Não era ninguém de fora me falando que eu precisava fazer. Então, quando eu negava uma comida, quando eu negava acordar mais tarde, né, que agora eu acordo 5 da manhã para fazer academia, eu sei o porquê eu quero levantar aquele horário. Eu sei o porquê eu quero dormir mais cedo para conseguir acordar mais cedo. Então aquela disciplina fica mais leve, fica mais agradável, porque é por você, é pelo seu porquê, não é pelo porquê dos outros. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que na sua vida você sabe que precisa mudar, mas que ainda não virou essa chave? Essa chave, só você pode virar ela. Agora uma dica que eu coloco. Se você tem uma meta, se você tem um sonho, começa a perguntar: por que eu quero isso? O que vai mudar quando eu conseguir isso? O que vai gerar aqui dentro de mim quando eu alcançar isso? Ou o que está gerando por eu não alcançar? O que está gerando quando eu deixo de fazer? Você vai começar a chegar nos seus porquês. E uma hora, quando você menos esperar, muda, vira, acontece. E aí você começa a conseguir realizar. Se você gostou desse vídeo e você sabe que outras pessoas precisam ouvir isso, compartilhe, curta e comenta aqui embaixo. Tchau!